Oi, 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 olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala galera, vídeo novo se iniciando, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Duda, uma jovem, estava grávida do seu marido e descobriu que ele engravidou outra mulher e ele também estava em outro relacionamento, só a Duda que não sabia. Vamos ver agora o que foi que ela fez, qual foi suas atitudes, sua reação quando descobriu. Bom, esse aqui é o perfil da Duda, quem quiser seguir. Como eu descobri um filho no meio do meu casamento, estando grávida. Pega a pipoca, que vai começar a minha novela mexicana. Acredito que eu preciso dividir esse vídeo em várias partes. E eu quero deixar aqui bem claro que isso que eu tô fazendo é um testemunho para pessoas que estejam passando por isso ou que sejam situações semelhantes. Eu, quando me peguei Contando o relato da sua vida, a situação que ela passou. Ela quer saber se alguém mais está passando por isso. Alertar. nessa situação sozinha, eu vim procurar aqui se tinha alguém para ter a experiência, saber o que aconteceu com a pessoa, como agir, né? E não tem nada parecido. O que tem é a situação do filho, que foi no meio de uma traição, e comentários de filho de realmente traição. E a minha situação ela é um pouco diferente. Então, bora lá. Como assim? Como assim? A tua situação é diferente, mulher? Eu sou Eduarda, eu sou casada com o Lauro. E nós namoramos à distância durante 4 anos, eu sou de Floripa. Para aí. Tu quer dizer que tu não separou, não? Mesmo ele estando no meio do casamento e teve filho com outra mulher, tu não separou? Ele é aqui de Brasília. E quando a gente começou a realmente ficar junto, namorar, casar e tudo mais, começaram a vir muitas brigas. A gente tem uma personalidade muito explosiva e as nossas brigas eram muito intensas. E me engravidei e de repente comecei a ficar muito sensível. E quando a Sofia nasceu, o puerpério caiu com tudo, assim. Ela chorava muito, ela tinha muita cólica, eu tava sozinha, sem rede de apoio, ele trabalhava bastante e eu enlouqueci. E no meio de diversas brigas, a briga mais intensa, ele simplesmente saiu correndo. E aí no dia seguinte, isso à noite, no dia seguinte, meu sogro me liga e fala: Duda, ele tá indo pra Maceió. Se eu fosse você, eu ia pra São Paulo, pra casa dos seus pais. Um banho de água fria, né? Eu falei: não acredito que isso está acontecendo. Aí meu marido me liga, minha filha tinha 2 meses e meio. Meu marido me liga e fala assim: olha, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais te ver, eu só volto pra Brasília quando você não estiver mais. Vai pra casa dos seus pais, vai pro sul, enfim, meus pais moram em São Paulo. Que o que você precisa em relação a Sofia, eu tô aqui, mas eu não quero mais esse relacionamento. Beleza, lá fui eu pra São Paulo, ficamos um mês, eu no meu canto, ele lá viajando, curtindo a vida. Sabia que ele estava tendo várias relações, enfim. E aí, um mês depois, voltamos. Ele foi lá em São Paulo me buscar, viemos pra Brasília, família feliz, tudo certo. Para aí. Depois que ele se divertiu, ficou com outras mulheres, aí ele cansou. Aí ele pensou, agora é a hora de eu voltar pra minha mulher e pros meus filhos que eu tenho com ela. É isso? As brigas diminuíram bastante. Até que se passaram uns meses. Depois de 9 meses, você vê o resultado. O que aconteceu? Eu vi a foto de um neném. Eu sempre tive liberdade com o celular dele. Ele sempre deu acesso, enfim. E aí eu vi a foto de um neném, gente. Do olho claro. E meu marido tem olho claro. A genética dele é muito forte. Todos os meus filhos e a minha enteada, eu tenho uma enteada de 11 anos, ela tem olho claro. E o neném tinha olho claro. Eu olhei pra ele e falei: é o que eu tô pensando? Aí, não, você tá maluca, não tem nada demais. É filho de uma amiga, não tem nada. O desdrobo dele é de uma amiga, mas é meu, é meu. Falei pra minhas irmãs, falei: gente, isso tá acontecendo, não tô acreditando. Eu acho que tem alguma coisa, olha isso. Não, Duda, você tá querendo criar briga de novo, tá? Para com isso, para. Eu, gente, não, tem alguma coisa. E ali eu comecei a sempre dar uma investigada. Muita segurança no meu relacionamento, mas aí eu tinha segurança e eu tinha que olhar porque eu sabia que alguma coisa tinha. E se passaram uns meses, eu engravidei de novo, né? Tava grávida de um menino. E um belo dia eu tava com o computador dele, que ele pediu pra fazer alguma coisa em fotos, e o WhatsApp dele tava aberto. E aí tinha uma mensagem dele pro pai dele, assim, vamos para Maceió fazer isso, uma coisa assim. Liguei tudo, né? Maceió, neném, com o pai, por que ele tem que ir pra Maceió com o pai? Com a mãe do neném, foi visitar, ver como é que tava. E aí eu comecei a fuçar ali, e tinha uma conversa dele com uma mulher, que ele mudou o nome, falando que ela é bem simples, que a criança estava passando muita necessidade, que essa criança precisava de um pai, que ela estava com várias alergias, então poderia ser emocional, e estava numa situação bem crítica, e aí foi onde ele falou: não, vou pra Maceió. Gente, eu juro por Deus, estava eu no computador e ele na minha frente. Eu só abaixei o computador, olhei pra cara dele e saí. Eu saí tão perdida, tão pensando: meu Deus, eu tô com um neném aqui, o que eu faço? Eu tenho uma neném de 1 ano e eu tenho um neném aqui na minha barriga em formação. Meu mundo, gente, é a pior sensação do mundo, eu acho. Não a pior, mas acho que uma das piores. E aí eu liguei pra minha amiga e falei: preciso te encontrar. Eu chorava, senti soluçar igual Decido desabafar, mulher, conversar um pouco, contar o que eu acabei de descobrir. um neném. E aí eu acho que Deus falou comigo. Eu pensei muito antes de falar com ele, tudo, né, que eu pensava, porque é uma situação muito delicada. E aí eu levei um tempo pra raciocinar o que eu ia fazer. E Deus falou comigo:
Eu senti isso, que eu não deveria ir embora correndo, porque eu iria mudar de estado, a minha filha ia ter que mudar de casa, ia perder o pai, ia um irmão novo, eu ia ter que lidar com o puerpério com uma criança sozinha. Eu não podia fazer isso, eu não podia pensar só em mim e ir embora, porque a minha vontade era de, sem dar sinal nenhum, ó, estar bem longe. Mas eu não podia fazer isso, porque tinham duas crianças envolvidas, a minha filha e o neném na minha barriga. E aí eu pensei, eu não vou falar nada, eu vou deixar no tempo de Deus, ou no tempo dele, eu não vou, eu vou ficar quieta, eu vou aguentar essa dor quieta pra mim, e vou ver até onde isso vai dar. E aí agora eu acho que é melhor ir pra parte 2, porque as coisas começam a ficar melhores. Parte 2 de como eu descobri um filho no meio do meu casamento. Nesse vídeo, agora tem microfone. Na verdade, eu já tinha microfone, eu trabalho com gestão de redes sociais. Isso fica para um outro vídeo. E aí eu vi um vídeo com o microfone e falei, nossa, tem que usar o meu. Eu parei quando eu descobri que realmente a chance do meu marido ser o pai de um filho, né, que veio no meio do nosso casamento. E vim pra casa perdida, assim, mas tomando a decisão de que na hora eu não ia tomar nenhuma atitude, porque eu não sabia o que fazer, pra onde ir. Eu tinha um filho na minha barriga, tinha uma criança de um ano, e eu não podia simplesmente pensar só em mim, porque a minha vontade era de estar muito longe, gente. Vocês estão aí, porque você perdoou, que isso não é Deus e não sei o quê. Sim, na hora a minha vontade era de sumir, porque eu já tinha passado pelo momento ruim do puerpério, né, que não foi fácil, e ainda veio o pior. Mas enfim, cheguei em casa, ele teve um evento do trabalho, ele trabalha casa cor, enfim. Mulher, tem aquela regra. Quem trai uma vez, trai sempre. Já é acostumado. Aí tu perdoou. E eu não vi ele naquele dia, graças a Deus, porque senão acho que eu tinha falado alguma coisa. E hoje eu percebo que foi muito sábio eu não ter falado nada, porque tudo deu tempo certinho de cada coisa acontecer como tinha que acontecer. E então eu tive que vestir uma personagem que eu não sei como eu consegui, pra brincar com a minha filha, pra cuidar da minha barriga, pra não trazer contração, pra não mostrar pra ela o que eu tava sentindo. Então assim, foi muito difícil, foi uma força que eu não sei como eu tive essa força. Eu não sou assim, eu não aceito esse tipo de situação. Pra mim foi assim, por que isso tá acontecendo comigo? Por que comigo? Eu nunca fiz nada, sabe? Ficou abalada, calma, sem reação. Não sabia o que fazer no momento. É isso. Minha família é maravilhosa, a gente se ama muito, a gente tem filhos, como que eu vou acabar com tudo isso? Sabe por quê, Deus? Não, mas aí a questão não é tu acabar, não, mulher. Quem traiu foi teu marido, quem aprontou foi ele, quem engravidou outra mulher foi ele. Tu não tem culpa de nada, não. E na hora eu ficava justificando, né, tentando entender uma resposta e não tinha, mas o que ele me deu foi força e tempo. E Porque no caso, quem acabou com a família e com o casamento não foi você, foi ele que na primeira oportunidade viajou, fez um filho. Porque um filho é uma responsabilidade muito grande, você botar carne do seu sangue do seu sangue no mundo. eu não sei de onde eu tirei isso. Mas passaram uns meses, ele fez o teste de DNA. E eu entendo hoje por que ele não me contou. Ele tinha medo, óbvio, medo de me perder, né? Qualquer um teria. Mas ele tinha medo também de eu afetar a minha gravidez, prejudicar a gravidez, eu acabar perdendo o neném, acabar, enfim, prejudicando. E tudo que a gente pensa, a gente passa pro filho. E assim, muitas pessoas podem me julgar. Eu fiquei chateada, ao mesmo tempo que eu fiquei chateada dele ter me escondido, eu sou grata. Porque ele é um ótimo pai, sabe? E ele pensou no meu filho, ele pensou em mim. Hoje eu consigo entender, mesmo me doendo dele não ter me contado, porque ele desconfiou da minha força, ele achou que eu não aguentaria, e eu já sabia, mas eu não entendia na época por que ele não me fala, ele tem que falar comigo, mas a coisa que eu pedia pra Deus era tempo e sabedoria, e que no tempo de Deus, que fosse pra acontecer. Enfim, se passaram uns meses, ele fez o teste de DNA, eu tive acesso a esse teste, o FBI, gente, ele pede pra mim, eu devia ser a gestora do FBI. Eu simplesmente consegui o login, como não sei, consegui o login, a senha do site, do teste de DNA, eu acho que eu fui a primeira a saber, antes da mãe, principalmente antes do Lauro. E eu fui a primeira a saber, eu tive um probleminha na minha gravidez, que eu fiquei internada. Eu sempre tive infecção urinária desde criança, e na gravidez você não pode tomar qualquer remédio, então me internaram. Ele ficava à noite comigo, durante o dia ele saía pra trabalhar e ia dormir e trazia minha filha. E aí, foi à tarde, se não me engano, eu fui olhar o teste de DNA. E, gente, a primeira coisa que eu fiz foi descer assim, correndo, e deu positivo. E quando deu positivo, meu mundo caiu. Eu não sofri tanto, porque eu já vinha sofrendo esse tempo todo, me preparando pra isso. E quando realmente aconteceu, eu não chorei. Eu só fiquei, tipo, tudo vai mudar. O que eu vou fazer? Porque eu vim me preparando para me separar. Eu fui me afastando dele para me separar, porque eu não ia ficar com ele na minha cabeça. Eu só estava com ele pelo tempo do Saulo nascer e não ser tudo uma mudança pra minha filha de 1 ano. E aí toda a força que eu tive, ela se foi. Que na verdade é um abalo emocional para a criança. Quando você se separa, ela sempre vai perguntar: mamãe, cadê o papai? Mamãe, por que o papai não está em casa? Mamãe, por que o papai não dormiu em casa? Mamãe, por que o papai não me levou para o colégio hoje? A criança é afetada. Quando você termina um casamento, é isso que ela quis dizer, que ela pensou. Me viram chorando, meu pai só queria psicóloga, veio psicóloga no hospital conversar comigo, eu desabei, foi a primeira vez que eu falei tudo pra alguém. E
E foi muito bom ter essa conversa, ela me deu conselhos que eu nunca vou esquecer. Uma coisa muito importante que ela me falou é: você não é a primeira, você não vai ser a última, é mais comum do que você imagina, não se sinta sozinha e você tem uma filha, tenha sabedoria, não age emocionalmente, você tem que ser racional. Aquilo ali esclareceu muita coisa pra mim, que eu não podia pensar em mim, sabe? E foi onde eu abri o TikTok pra ver se tinha alguma coisa sobre, não tinha nada, 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 nada. E, gente, eu juro, óbvio, quer fama, não sei o quê, você queria isso. Quem não quer, né? Só que eu juro que a minha intenção desses vídeos é que quando isso acontecer com alguém, que esse alguém me encontre e veja que tem, se você aceitar perdoar, se for uma situação que dê pra perdoar, eu não acho que a traição tem que ser perdoável, eu não acho que quem aprontou se fez duas, não perdoo, eu não perdoo, eu perdoei esse tipo, eu não me sinto realmente dele estar aqui me beijando e ali me trair, não foi desse jeito, mas eu não perdoo e ele sabe disso. Então, o meu conselho não é, aceite, é isso, e meter Deus que não tem nada a ver com isso, que Deus ele quer te ver feliz. Não é isso, gente. É que se for uma situação que você acha que dê pra perdoar, tem um final feliz, hoje eu consigo amar essa criança, eu tenho várias coisas pra contar sobre. Tá, quer dizer, vai de cada pessoa, se aceita a traição ou não, vai que ele trai uma vez, trai duas, aí já é demais perdoar, mas do seu pensar, do seu jeito de agir, se você acha que dá de aceitar a traição, ele fazer o filho com outra mulher, porque o filho é uma responsabilidade muito grande você botar no mundo, você vai aceitar ou não? Ou vai continuar o casamento como se nada tivesse acontecido? Dessa criança, a relação que a gente tá criando com ele. Tudo que eu faço pra tentar estar me introduzindo na vida dele é um menino. E deixa eu lembrar onde eu tava. E aí ele chegou no hospital com a minha filha. Novamente não podia falar nada, mesmo que a vontade era de socar a cara dele. E novamente, vesti a personagem. Não sei de onde eu arranjava isso, essa atriz em mim. E fiquei com a minha filha e tudo mais. Foram se passando o tempo, ele não me contava. Eu me questionava por que ele não me conta. O neném nasceu. Meu maior medo era de quando o neném nascesse eu desabar, assim, sabe? Ali no parto ou no puerpério. E, gente, eu ficava cada vez mais forte. Cada vez mais forte eu estava. Até que um dia, a gente finalmente teve essa conversa. E aí eu acho que tem que ficar pra parte 3, gente. Vai ficar muito longo o vídeo. Eu quero abrir um parênteses. O meu marido, ele nunca foi uma pessoa que quis casamento. Ele sempre falou, ele tem 40 anos, ele sempre falou até os 40 anos, eu quero ser solteiro, eu não quero ter relacionamento com ninguém. Ele nunca teve relacionamento sério com ninguém, ele sempre foi um vacalhão, nem sei se existe essa palavra. Mas esse tempo que ele teve, o medo de me perder, e ele viu que ele realmente me amava, que ele não poderia ficar sem mim, mudou tudo no nosso relacionamento. Inclusive, eu mudei, porque como eu estava me preparando pra me separar, eu não me envolvia. Para aí. Depois que uma briga, ele vai embora, viaja, fica com outra mulher, engravida, tem um filho. Aí ele percebe que ele valoriza a mulher que estava em casa, que é a mulher da vida dele, que ele não quer perder. É isso que eu entendi. Mais emocionalmente nas coisas. Desde que eu senti vontade de fazer carinho, eu não fazia carinho nele, eu fiquei mais fria. E isso fez com que as nossas brigas diminuíssem e a gente começasse a se encaixar. Então, esse tempo entre eu não saber e ele estar, né, nessa culpa, ele sofreu, gente. A minha cunhada disse que cada vez que ele deitava a cabeça no travesseiro, ele falou isso, ele sofria. Com a situação do menino, né, que é um filho longe, numa situação dessa, e com a situação comigo, de como que ele fez isso comigo. Então, cada vez, isso deu mais força pro nosso relacionamento. Enfim, vamos pra parte 3 de como foi a nossa conversa? Parte 3 de como eu descobri um filho no meio do meu casamento. Vou tentar finalizar e não dividir mais em partes. Eu acho que agora eu consigo encerrar a história. E aí depois eu quero mostrar pra vocês cada detalhe dessa história, minha relação com a criança, minha relação com a mãe, enfim, inúmeras coisas que eu tenho pra contar pra vocês sobre. Mas vamos lá. Tivemos a conversa, se passou um tempo, e tivemos a conversa, as crianças não estavam aqui. E eu, no início, eu fingi que não sabia de nada, pra ver se ele iria me ocultar de alguma coisa, se ele ia mentir, enfim. E realmente, ele falou tudo do jeitinho que eu sabia, tudo se encaixou. E aí eu falei pra ele, olha, eu já sabia disso tudo. Se você fez isso pra me proteger, saiba que... Ou pra proteger as crianças, a gravidez, saiba que eu já sabia. Então, assim, você não sabe a força que eu tenho. Quero que você me prometa que, independente do que acontecer, do quanto me doa, nós vamos falar a verdade um pro outro. Você não vai me ocultar de nada. Gente, foi lindo, porque aí não tinha mais neném na barriga. Não tinha mais amamentação, não tinha mais puerpério, hormônio, não tinha filho em casa. Tudo que eu segurei, que eu aprendi esse tempo todo, se foi de uma forma tão incrível. Eu gritava, eu brigava, eu batia. A raiva que vocês estão dele aqui no comentário, eu tive nele também. Eu massacrei esse homem. Enfim, eu me dei de louca, nunca fui. Se fosse outras mulheres, corria atrás dele, quebrava tudo que ele tinha em casa. O carro, o computador, tudo, não ia escapar nada, mulher, não ia escapar nada. Mas não é assim que se faz. A gente tem que sentar frente a frente, tela a tela, olho nos olhos e conversar. Louca, nesse dia eu fui louca. E falei pra ele, olha, eu te perdoo em algumas situações. Em outras, a gente vai precisar trabalhar isso.
Eu me preparei esse tempo porque eu não ia ficar com você. Eu estava somente pela minha família. E aí, gente, vocês me julgam, você não se ama, você tem que se amar em primeiro lugar. Cara, eu sou canceriana, eu sou muito maternal. Se você consegue ser assim, que legal, mas eu não. Em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar meus filhos, e em terceiro lugar eu. Enquanto eles forem pequenos, vai ser assim. E eu priorizei eles, porque não era saudável sair naquela hora. Eu me preparei pra isso. E aí, gente, eu expliquei pra ele e falei, olha, eu não sei se a gente vai continuar junto. Eu decidi tentar. Esse tempo que a gente... Você se provou um outro homem, eu acho que deu pra você se arrepender e ver que isso não é legal fazer. Eu decidi que eu vou tentar. Na minha cabeça estava muito firme que eu iria embora nessa conversa, mas eu acho que é válido tentar uma vez que eu sinto que você está arrependido. No tempo que eu estava em São Paulo e você em Maceió, se eu tivesse me relacionado com outra pessoa, eu seria errada? Não, porque não estávamos juntos. Mas o fato de você ter tido relação sem camisinha, você é muito burro, você é muito... Você é idiota. Não te perdoo por isso, mas eu espero que isso não aconteça mais. A situação dele ter ido embora e me deixado no puerpério também me doeu, assim como vocês estão criticando. Eu falo isso pra ele até hoje. Isso nunca mais aconteceu. Lembrando que quando eu voltei pra ele, e quando eu engravidei, nós ainda não sabia de uma possível criança. Senão eu não tinha engravidado. Tava tudo lindo e de repente, quando eu tava ali com 5, 6 meses de gravidez, a mulher apareceu e falou com a gente. Quer dizer, falou com ele, né? E eu soube. Então eu decidi perdoar ele. Porque agora ele é um homem mudado. Na primeira briga de casal, ele não vai mais sumir, viajar, encontrar outras pessoas, se relacionar, fazer filho. Agora ele pensa na família. Porque ele tem 3 filhos agora. Uma com a mulher e outra com a outra que era a outra companheira. Como é que tá sendo a vida dessa criança com essa mãe? Porque o filho vai perguntar, mamãe, quem é meu pai? Mamãe, o papai tá presente? Deus perdoou coisas muito mais fortes. Eu vi verdade nele. E por que eu não perdoaria, gente? Sendo que eu tenho 2 filhos pequenos com ele. Eu me sinto muito amada, eu tenho muita segurança no meu casamento. Meu casamento não é baseado em traição, em insegurança. Ocorreu essa lance muito marcante na minha vida. Mas eu nunca descobri traição, eu tenho total segurança, eu tenho muito amor, eu me sinto muito amada, ele cuida de mim, ele diz ele que mata e morre por mim. Tenho filhos lindos, eu vou postar a foto deles aqui, que é um lar saudável. Por que eu abriria a mão disso? Por que não tentar? Se ele avacalhar comigo, aí o azar é dele. Mas pelo menos eu tive minha consciência limpa, que eu tentei. Eu vou poder olhar para as crianças e falar, eu tentei por vocês e deu certo. E se não deu certo, aí o erro não tá em mim. Mas eu acho que é válido uma chance. E já tem 2 anos isso, eu me preparei muito para vir falar com vocês. Então está tudo bem. A minha relação com a criança, com a mãe da criança é incrível. Tô indo buscar ela. E uma coisa... Olha, ela foi atrás da criança para tentar saber quem é. Ela aceitou, então, esse outro filho. Também que eu gostaria de falar com vocês é que essa situação... Porque muitas mulheres é diferente. Quando o marido engravida outra mulher, ela não quer nem saber da mulher e nem do filho, fora do casamento. Elas odeiam essa pessoa. Mas não, ela gostou e chegou até a conhecer pessoalmente, para fazer parte da sua vida, porque que a criança não tem nada a ver com o que aconteceu, com a culpa dos pais. É isso que ela quer dizer. Então, já se repetiu na minha família, inclusive com meu pai. Uma situação bem semelhante. E será que não é para eu encerrar ciclos? Será que eu não acolho essa criança? Será que essa criança não precisa de um lar com crianças, com irmãos, com pai, com uma família estável? Eu preciso encerrar esse ciclo, eu preciso trazer ele pra mim. E se eu não me sentir confortável, eu vou embora. Enfim, a nossa conversa foi muito boa. No dia seguinte eu fui na igreja com a minha amiga e o culto era sobre o filho bastardo. E no final a pastora falava assim, você vai entrar pra festa ou você vai ficar de fora olhando? E aquilo foi que meu mundo caiu e eu pensei, por que não entrar pra festa e tentar? E fazer dessa festa uma festa linda. E se a festa, se eu não estiver me sentindo bem nessa festa, eu vou embora. As crianças já estão grandes, eu não me sinto mais presa, sabe? Que nem eu me senti antes. Então é isso, eu vou ter que colocar ele pra falar a versão dele. Aí vocês podem, xingar ele, massacrar esse homem. Tá liberada, eu vou fazer questão dele ficar lendo os comentários. Mas eu acho que é válido ouvir a versão dele também. Vou ver se ele aceita, né? Eu acredito que sim. E é isso, gente. Esse foi o meu relato. Tenho muitas coisas pra contar pra vocês. Tô bem feliz de toda a repercussão que tá dando, mesmo com todos os haters, né? Pessoal falando, você é trouxa, você é burra. Falando coisas horríveis, mas tiveram várias pessoas que falaram, estou passando por isso, é uma situação difícil, obrigada por fazer. E quando eu me encontrei nessa situação perdida, eu não tinha com quem falar, eu não tinha onde assistir, e aí eu tomei a coragem de me expor. E eu espero que Deus me abençoe nisso, que dê tudo certo, que vocês acabem gostando de mim, mas se não tudo bem também, pelo menos eu estou ajudando alguém. E fica para o próximo vídeo dele expondo a versão dele. Beijo! Meu marido teve um filho no meio do nosso casamento e eu vou te contar como é a minha relação com a mãe e com a criança. Na minha primeira conversa com ela, eu já estava ansiosa pra falar com ela, porque, né, eu já vinha acompanhando há muito tempo. Porque, na verdade, ela não teve culpa do que aconteceu. Foi o marido que, depois de uma briga com a mulher, foi embora de casa, viajou, aí se relacionou com outra pessoa. E eu falei pra ela que eu já sabia de tudo, que eu vinha seguindo eles nas redes sociais pra acompanhar, porque eu tinha necessidade, curiosidade, não sei. E foi uma conversa muito boa, muito franca. Eu agradeci ela, porque ela poderia muito ter interferido no meu casamento. Afinal, meu marido pediu pra ela não falar nada, porque era importante pra ele resolver a situação comigo e que ela desse o tempo necessário pra ele.
Mas pra que qualquer coisa que ela precisasse pra ela falar com o irmão dele, porque ele não queria que, como eu tinha acesso ao celular dele, ele não queria que eu visse a mensagem. E ela super respeitou. Ela poderia muito bem, gente, ter chegado em mim e conversado. Duda, Eduarda, eu preciso falar com você. Ela nunca fez isso, ela nunca chegou até mim. Então é uma pessoa que eu vejo que é do bem, é uma pessoa que eu vejo que não quer me atrapalhar meu casamento. E pelo contrário, a gente virou amigas, assim, a gente conversa sobre várias coisas, não somente sobre a situação, sobre o Theo, mas por coisas da vida, enfim, ela me conta umas coisas dela, conversamos muito. E, enfim, tenho a dizer que, graças a Deus, assim, as coisas aconteceram do jeito que eu não queria, óbvio, mas é uma pessoa que eu sinto que é do bem. Então, eu me sinto aliviada nessa questão. Lembrando também que eu não posso culpar ela, uma vez que não estávamos juntos. Uma vez que eu sei que ela seguiu ele no Instagram e não tinha nenhuma foto minha. Nós realmente não estávamos. E a questão é que a culpa não é dela. É dele que correu de casa, que não queria mais saber da mulher, que se relacionou com outra e sem querer engravidou. Juntos. Então, assim, ela não tem culpa de nada. Ela deu o azar de encontrar com aquele cara e o cara ser casado e ter voltado pra mulher. Basicamente isso. Agora, a minha relação com a criança, como eu falei, eu sempre tive a necessidade de ver Que as crianças não têm culpa de nada que os pais fizeram. ele. Eu não sei explicar o porquê. Eu engravidei da Sofia, se não fosse menina, seria Theo. E é engraçado, sabe? As coincidências e tal. Eu queria que fosse menino, e aí foi ver a menina, que também sou super realizada de ser menina, foi um presente, assim. Mas aí, de repente, chega um Theo, um menino que eu sempre quis, e eu consigo olhar pra ele com amor. Eu faço questão de fazer ligação de vídeo com ele, eu sempre pergunto pra ela como ele tá, se ele tá doente, se ele melhorou, como tá na escolinha, se ele se adaptou, ele muda de escola, eu fico bem preocupada se ele tá gostando, se não tá. E uma forma que eu achei de eu ficar próxima dele, quem é mãe aqui vai saber que tem uma assinatura chamada Leiturinha. E uma vez por mês chega livro na casa da criança. E eu fiz questão de fechar esse plano. E sempre quando chega o livro, a gente faz uma ligação de vídeo e fala que a tia Duda deu o presente pra ele. A gente fica ali conversando. Ele lê a história bem animado, assim, que ele não consegue prestar muita atenção na ligação. Mas ele tá criando a consciência de que todo mês a tia Duda manda alguma coisa pra ele. E é tão bonitinho, porque ele é nordestino e ele fala, tia Duda. Eu fico, meu Deus, que delícia. E uma coisa muito legal que eu quero contar pra vocês, e também porque eu decidi me expor aqui, é que mês que vem eu tô indo buscar ele pra ficar com a gente. Ele vai passar uns dias aqui em casa. E, enfim, isso fica pro próximo vídeo. E aí no próximo vídeo eu explico pra vocês por que eu tive a iniciativa de falar, eu quero esse menino comigo nas férias, mesmo trabalhando, cuidando da casa, com 2 filhos pequenos de férias. Maluca, sim, eu claro. Mas eu conto no próximo vídeo. Bom, galera, conclusão do vídeo. Quantas pessoas não aceitam uma traição? Um filho de outra mulher, de outro marido, fora do casamento. Mas a Duda aceitou o filho, porque as crianças não têm culpa do erro dos pais. Ela até participa da vida da criança. Conclusão do vídeo, se inscreve no canal, vídeo todos os dias, meio-dia, às 19 horas e às 21. Se inscreve no canal e deixe seu comentário.